Olá! Nosso assunto de hoje é forças intermoleculares. Como é que uma molécula de água se une a outra molécula de água, que se une a outra molécula de água, até formar um pingo d'água? Esse é o assunto que nós vamos discutir na aula de hoje, ok? Forças intermoleculares. Inter quer dizer entre moléculas. Se eu perguntasse em relação às forças intramoleculares, intra quer dizer dentro da molécula, logo eu estaria falando das ligações entre os átomos que unem, né? Que se unem para a formação da molécula de água, ok? Então, intra, dentro da molécula, seria, por exemplo, ligação covalente. E inter, entre moléculas. Então, como uma molécula se une a outra molécula. Nós veremos 3 tipos de força, ok? Então, nós temos dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecida por forças ou dispersões de London, ok? Muito comum chamá-la assim. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente e, por fim, ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, ok? Em que situação nós aplicaremos cada uma delas? Primeiro, básico, gente, se você gravar isso daqui, 50% dos seus problemas já estão resolvidos, ok? Dipolo instantâneo, dipolo induzido é para moléculas apolares, ok? Então, moléculas apolares se unirão por forças de London ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, ok? Agora, se as moléculas forem polares, aí nós temos aí dipolo e ligações de hidrogênio. E já eu vou explicar para vocês a diferença entre elas, ok? Como saber qual você deve utilizar. Então, é molécula apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Agora, se for polar, ou vai ser dipolo-dipolo, ou ligações de hidrogênio, ok? Então, vamos começar pela primeira força, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dispersões de London, ok? Vou pegar aqui molécula de H2. Como nós já vimos, a molécula de H2, ela é apolar. Então, você tem 2 núcleos, ok? De hidrogênio. E os elétrons se distribuem uniformemente ao redor dessa molécula, ok? Acredita-se que, em dado momento, esses elétrons, eles acabem se deslocando para um lado da molécula, ok? Então, você fica com a nuvem eletrônica localizada de um lado instantaneamente. Isso vai conferir à molécula uma carga parcial negativa, enquanto que o lado de onde a nuvem se deslocou vai ficar com carga parcial positiva. Quando essa molécula entrar em contato com outra molécula de H2, o que vai acontecer? Olha só, você tem polo negativo, negativo com negativo, repulsão. Então, os elétrons presentes neste lado da estrutura vão fugir para o lado contrário, ok? Então, eles fogem para o outro lado. Então, acaba conferindo a molécula ou induzindo a molécula a ficar com este polo positivo e o lado para onde os elétrons, a nuvem eletrônica se deslocou, fica com carga parcial negativa. Carga parcial negativa e carga parcial positiva, nós temos então a atração elétrica, ok? E assim uma molécula vai se unir a outra, ok? Então acredita-se que instantaneamente uma molécula apolar crie um dipolo, ok? Com
o deslocamento da nuvem eletrônica para um dos lados da molécula, criando assim um polo negativo e um polo positivo. Esta molécula, ao se aproximar de outra molécula de H2, ela fará com que os elétrons fujam para o outro lado, para o lado contrário, induzindo dipolo também na outra molécula, ok? Por isso que ela é chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tudo bem? Então, vai ser desta forma que as moléculas unir-se-ão. Dipolo-dipolo. Como já falei para vocês anteriormente, dipolo-dipolo ou dipolo permanente é para moléculas polares, ok? Ou seja, se a molécula é polar, significa que já existe um polo. Por exemplo, a molécula de HCl. A gente já viu que o cloro é o mais eletronegativo. Então, nós temos aí, a gente já sabe que o cloro a nuvem eletrônica vai se deslocar para o lado do cloro. Então, nós teremos o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio, coitadinho, tem pouca densidade eletrônica, por isso ele fica com carga parcial positiva. O cloro, como tem muita densidade eletrônica, fica com carga parcial negativa, ok? Então, observe, os polos já existem na molécula. Então, essa molécula vai se aproximar de outra molécula de HCl, ok? Polo positivo, onde nós temos o hidrogênio, e polo negativo, onde temos o cloro. Então, negativo com positivo, o que acontece? A atração. Então, a parte da estrutura que é positiva se atrai pela parte negativa e assim sucessivamente, ok? E assim as moléculas vão se unindo por força de atração, ok? Polo positivo se une ao polo negativo. Agora, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, como também já comentamos, também se dará para moléculas polares. Porém, somente em 3 ocasiões. Ok? Quando tivermos oxigênio ligado a hidrogênio, nitrogênio ligado a hidrogênio ou flúor ligado a hidrogênio. As pessoas costumam dizer FON, né? Ok? Para você não esquecer. Bom, então é o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ponte de hidrogênio, ela ocorre em átomos que têm alta eletronegatividade, mas que têm um núcleo pequeno, ok? Que é o caso destes 3 aqui. Então, toda vez que você tiver uma molécula nessas condições, uma molécula vai se unir a outra através de ligações de hidrogênio. Esse é o caso da água, ok? Então, na molécula de água, nós temos lá o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Aqui nós temos polo negativo, polo positivo, polo positivo. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos outra molécula de água. Este oxigênio vai fazer pontes de hidrogênio, vai se ligar ao hidrogênio da outra molécula, ok? Então, o polo negativo aqui, que está no oxigênio, se une ao polo positivo da outra molécula através de ligações de hidrogênio, tá? A mesma coisa vai acontecer com as outras moléculas. Então, nós teremos aqui, ó, mais moléculas de água, ok? Então, aqui nós temos o polo negativo, que vai se unir por ligações de hidrogênio a outro hidrogênio, e assim sucessivamente, tá? Ok?
Então, essas são as forças intermoleculares. Dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de London para moléculas apolares. Dipolo-dipolo para moléculas polares, ou seja, você já tem um polo, o polo positivo se une ao polo negativo. E ligações de hidrogênio que ocorrerão em 3 ocasiões especiais, quando você tiver hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao nitrogênio e hidrogênio ligado ao flúor, ok? Uma molécula se ligará a outra por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, certo? Agora, um detalhe muito importante. As forças intermoleculares vão interferir em muitas propriedades, como, por exemplo, ponto de fusão das substâncias, ok? Então, nós precisamos estabelecer aqui a intensidade dessas ligações, ok? Dessas forças intermoleculares. Então, é o seguinte, nós temos força de polo instantâneo. Sempre vai ser menor que dipolo, que sempre será menor que ligações de hidrogênio, ok? Então, eu quero dizer o seguinte, que moléculas que estejam ligadas por ligações ou forças de London ou dipolo instantâneo de dipolo induzido são mais fracas, estão mais fracamente unidas do que moléculas que estejam ligadas por dipolo-dipolo, do que moléculas que estejam ligadas por ligações de hidrogênio, tá? Então, quanto mais intensa a força, mais fortemente essas moléculas estão ligadas, ok? Então, se nós pegarmos algumas moléculas que apresentam massa praticamente igual ou muito próximas, aquela que tiver a força mais intensa vai apresentar, por exemplo, maior temperatura de ebulição, ok? Por exemplo, se nós pegarmos a substância metano, CH4, ok? Não vamos nem falar de valores, tá? Nós vamos analisar somente as ligações mesmo. Então, nós temos aqui o metano e vamos pegar o metanol. O metanol. E vamos pegar também o metanal. Então, nós temos aqui, ó, 3 substâncias diferentes. Vamos analisar qual é a intensidade das ligações entre uma molécula e outra, e eu quero saber em relação à temperatura de ebulição, ou seja, quem aqui vai precisar de uma maior temperatura para mudar de estado, ok? Então, observe só. A primeira substância, CH4. Essa molécula é uma molécula apolar, ok? Uma molécula apolar. Logo, ela faz ligações, interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, ok? Essa segunda aqui, nós temos oxigênio ligado a hidrogênio. Então, nós temos aqui pontes de hidrogênio, ok? É uma molécula polar. Aqui também é uma molécula polar, ok? Porém, aqui nós teremos, né, o polo negativo e polo positivo. Porém, não temos oxigênio ligado a hidrogênio. Então, aqui nós temos dipolo, ok? Então, olha só, essa daqui é a mais fraca, certo? Seguida desta. Então, assim, se eu tivesse que classificar em relação ao ponto de ebulição, essas 3 substâncias, né, eu diria o seguinte, que o CH4 apresenta temperatura de ebulição menor que o metanal, que apresenta temperatura de ebulição menor que o metanol.
ok? E isso por quê? Porque o metano apresenta força intermolecular mais fraca do que o metanal, que apresenta força intermolecular mais fraca que o metanol, ok? Então, galerinha, a força intermolecular vai influenciar em propriedades muito importantes, como a temperatura de ebulição, que vai acompanhar a gente aí, ó, até o final do ensino médio, ok? Beijos!